Apocalipse, capítulos 21 e 22. Então viu uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu haviam desaparecido e o mar já não existia mais. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono, dizendo: Atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. E então ele me disse: Ponha isto por escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. E continuou: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Aquele que vencer herdará todas estas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Então, um dos 7 anjos que haviam derramado os vasos que continham as 7 últimas pragas veio e me disse: Venha comigo que eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Numa visão ele me levou em espírito ao pico muito alto de uma montanha, e de lá eu contemplei aquela magnífica cidade, a Santa Jerusalém, descendo dos ares, vinda de Deus. Estava cheia da glória de Deus e cintilava e fulgurava como uma pedra preciosa, de cristal puro como jaspe. Os muros dela eram grandes e altos, com 12 portões guardados por 12 anjos. E nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portões de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Os muros tinham 12 pedras nos alicerces e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo segurava na mão uma vara de medir feita de ouro para medir a cidade, os seus portões e os seus muros. Quando ele a mediu, descobriu que era quadrada, com a mesma largura que o comprimento. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Então ele mediu os muros e viu que tinham 64 metros de espessura, segundo a medida padrão usada pelo anjo. A cidade era de ouro puro, transparente como vidro. O muro era feito de jaspe e foi construído sobre 12 camadas de pedras de alicerce ornamentadas de pedras preciosas. A primeira camada era de jaspe, a segunda de safira, a terceira de calcedônia, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônio, a sexta camada era de sárdio, a sexta de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópraso, a 11ª de jacinto, a 12ª de ametista. Os 12 portões eram feitos de pérolas, cada portão de uma única pérola. E a rua principal era de ouro puro, como vidro transparente. Não se podia ver nenhum templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua para iluminá-la, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. A luz dela iluminará as nações da terra, e os governantes do mundo virão trazer-lhe a sua glória. Os portões dela nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E a glória e a honra de todas as nações serão trazidas para ela. Nenhum mal será permitido nela, ninguém que seja imoral ou enganador, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então,
O anjo me mostrou o rio da água da vida, limpa como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá frutas 12 vezes por ano, uma em cada mês. As folhas eram utilizadas como remédio para curar as nações. Na cidade não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os servos dele o adorarão. Eles verão o seu rosto, e o nome dele estará escrito nas suas testas. E ali não haverá mais noite, não haverá necessidade de luz de candeia ou de luz de sol, porque o Senhor Deus será a luz deles, e eles reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para dizer a você que isto acontecerá brevemente. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Eu, João, vi e ouvi todas estas coisas e caí no chão para adorar o anjo que as mostrava a mim. Porém, ele me disse outra vez: não faça isso. Eu também sou servo como vocês, seus irmãos, os profetas, bem como todos aqueles que atendem à verdade declarada neste livro. Adore a Deus. Então ele me ordenou: não esconda o que você escreveu, porque o tempo do cumprimento está próximo. E quando chegar aquele tempo, todos que praticam o mal o praticarão cada vez mais. Aquele que é imundo se tornará cada vez mais depravado. Os homens de bem continuarão a praticar o bem. Aqueles que são santos prosseguirão em santificar-se. Escutem, eu venho em breve. A minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes todos os que lavam as suas vestes para terem o direito de comer do fruto da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Do lado de fora da cidade estão aqueles que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os que praticam a imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo a você para contar todas estas coisas às igrejas. Eu tanto sou a raiz quanto descendente de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Que cada um que os ouve diga: venha. Que aquele que tem sede venha. Todo aquele que quiser que venha beber de graça da água da vida. Declaro a todo aquele que ouve as palavras deste livro: se alguém acrescentar qualquer coisa ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a ele as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar qualquer parte destas profecias, Deus tirará a sua participação na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que disse todas estas coisas declara: sim, eu venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.